Aoba, graças a paz. Segunda semana de janeiro, hoje é dia 16, quer dizer, hoje é o dia que eu tô gravando o vídeo, né? Ano novo, vida nova, hehe. Eu não gosto muito dessa frase, mas hoje eu vou tentar abordar um pouco disso, porque apesar de não gostar da frase, eu quero tentar viver ela, não por minha causa, mas pelo reino. Beleza, pra quem usa TikTok, geralmente no TikTok, quando passa mais conteúdo cristão, eu já vi muito, eu não sei se vocês já viram, mas aparece muito falando sobre a palavra Equivalor, que é da música, da lição das Vilas Boas e essas paradas. Mas tem essa palavra que basicamente tem o significado de ir sem direito à volta. Que aí tem duas passagens que eu anotei aqui, que é Lucas 4, do 31 ao 37, que fala sobre Jesus expulsando demônios, e tem Mateus 9, 35 ao 38, que fala sobre para os discípulos orarem para o que o Senhor mande trabalhadores para a seara, porque precisa ter trabalhadores e essas paradas. E eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Mas por que eu falei sobre isso? Porque eu quero estar introduzindo essa urgência e essa seriedade na minha vida, e eu queria convidar quem está assistindo a fazer isso também. E por que tanta urgência? Bom, além de Jesus já estar voltando, isso é uma coisa bem óbvia para crente, para quem não é crente, independente da pessoa, isso é uma coisa bem óbvia. Além disso, as pessoas que estão lá fora, não fora da minha casa, mas no mundo, elas estão sentindo o mesmo vazio que tu, que é cristão, que está assistindo esse vídeo, sentia. Se tu sente essa verdade, se tu sabe essa verdade, por que tu não vai levar essa verdade para as pessoas? E por algum motivo, alguém coloca na cabeça da gente, a gente coloca na cabeça da gente, que a gente pode escolher para quem que a gente vai pregar. Ah, eu não gosto de tal fulano, eu não vou pregar para ele. Eu não gosto de ciclano, eu não vou pregar para ele. Não é assim que funciona. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Por exemplo, no livro de Jonas, a gente pode ver que Deus chamou Jonas para ir para uma cidade que ele não gostava, a cidade de Nínive. Ele não gostava daquele povo. Ele não queria pregar para aquele povo. E depois a gente pode ver todos os perrengues que Jonas tentando fugir da presença de Deus, mas no final Jonas parou exatamente no lugar que Deus tinha chamado para ele ir. E aí pessoas voltaram e se arrependeram. E é assim que eu enxergo ir. Não como uma coisa que a gente faz por fazer, mas uma coisa que vai ter impacto. Uma coisa que vai fazer a diferença. Nem sempre é só em quem está ouvindo. Muitas vezes é na gente que está falando. Todas as vezes é na gente que está falando. Quando a gente faz com aquele conhecimento que a gente está fazendo aquilo não por nossa causa, não por nosso conforto, mas por causa da glória de Deus. Porque em Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente pensa que o ide é só bater de porta em porta. E o ide não é só isso, o ide vai muito além disso. O id é a gente viver o evangelho. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre o evangelho para as pessoas que estão ao redor da gente. Disso eu sei que já teve muitos cristãos que passaram por isso. Inclusive eu já passei por isso. Mas o id vai muito além disso. A gente precisa viver o evangelho, porque para as pessoas que a gente não tem coragem de falar, elas vão ver a diferença na gente. Elas vão olhar para a vida da gente e vão ver que a gente vive diferente. E se não perceberem, pelo menos a gente está fazendo a parte da gente. E hoje em dia tem muita gente que vê a igreja como um lugar que, se você pecar, você não vai poder mais ser aceito lá ou em qualquer outro lugar. E muitos têm seus motivos para pensar assim. E a igreja devia ser um lugar acolhedor, que ajuda as pessoas ao mesmo tempo que confronta o pecado. A igreja, eu não estou dizendo que a igreja de hoje em dia, os povos precisam aceitar o pecado na igreja, mas a igreja tem que aceitar todos, mas não tudo. A questão do acolhimento não é aceitar o pecado da pessoa, mas ajudar ela a se livrar dele. Isso é acolhimento. João 6, do 66 ao 69 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A gente sabe que Jesus é o Santo de Deus
e que a gente sabe que nele a gente pode ter tudo. Eu não estou falando isso materialmente, eu estou falando isso espiritualmente. O conforto que Jesus traz espiritualmente é muito maior do que qualquer coisa material. Mas eu não sei vocês que estão assistindo, mas eu tenho certeza que eu não quero que ninguém que eu conheço vá para o inferno. Eu conheço a verdade e quero viver ela o máximo possível, porque mesmo que essas pessoas que me conhecem não acreditem no que eu falo, elas vão ver que a graça e a paz do Senhor que está sobre mim vai muito além do que uma felicidade momentânea, que vai muito além do que só uma ficada, do que só mais um copo de cerveja, do que só mais uma tragada no cigarro. E Jesus, em sua palavra, fala uma coisa sobre as pessoas que não praticam o ID dessa maneira. Não estou falando, tipo, que nem eu falei, não só de bater em porta, que precisa ser praticado sim, mas na questão do viver o evangelho nas outras questões, que isso também tem conexão com o ID. Jesus fala sobre essas pessoas na palavra. Vamos lá, Mateus 12:30 diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Romanos 10, do 3 ao 15 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então a mensagem que eu quis trazer hoje é para vocês viver o evangelho na sua casa, vivam o evangelho na sua escola, vivam o evangelho no seu trabalho, porque mesmo que você falhar em não falar o evangelho para essas pessoas, elas vão ter a oportunidade de ver o que você vive. Então, foque nisso, foque no que é importante, foque no que é importante.